Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, Jeremias capítulo 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor seu Deus lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Carear, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor não mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Neerias, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos leve para o exílio na Babilônia. Assim Joanã, filho de Carear, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Carear, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá, todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Neerias, eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Pegue algumas pedras grandes e, à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento, à entrada do palácio do faraó em Táfnis. Então diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Capítulo 44. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas, por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu enviei a vocês meus servos, os profetas, que disseram: Não faça essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-se na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: Porque trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Porque vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo Judá.
Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito, cairão pela espada e pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos, mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebida para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma de imagem dela e derramávamos as ofertas de bebida? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele: e o Senhor? Não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso, quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês? A terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebida à rainha dos céus. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos, mas ouça a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. Capítulo 45. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias,
Este lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, você, Baruque, você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu deixarei escapar com vida onde quer que você vá.